vai falar aqui, ó. Então, qual seria a variável que eu queria explicar nessa, se eu fosse pensar num modelo econométrico aqui para isso? Seria a variação dos custos. E o que é essa variação de custos, né? Eu tenho um procedimento ABC lá, que num hospital custa R$100 e no outro custa 80, né? Ou eu posso ter uma média, tirar a média desses aí, ele é, sei lá, 5% acima da média, ou 3%, ou 2% abaixo da média. Então, se a gente pensar da forma matemática, o que eu vou ter? Para cada unidade, para cada hospital, uma variação ali, 5%, ou menos 5%, ou mais 5%. E do outro lado, eu vou ter um conjunto de variáveis que pode explicar isso. Vamos pensar assim que esse hospital ele tem um gestor que tem especialização em gestão hospitalar. E aí, para cada hospital, eu marco. Se esse gestor tem essa capacitação. É um gestor profissional e um gestor não profissional. 0, se esse gestor não tem essa capacitação. Tá? E aí, essa variável, ela vai poder ou não estar relacionada a essa variação de custos. Tá? Eu vou até dar uma paradinha aqui, pessoal. Isso e vai ajudar vocês, que às vezes isso é muito... É difícil, às vezes, a gente enxergar, né? Mas é bem... Vocês já vão se ambientando como é que isso funciona na prática. E essa é a lógica das regressões, né? Que é o que a gente vai aprender aí para fazer essas análises econométricas, né, na academia. Então, como é que isso entra? Como é que esse cálculo matemático é feito, né? Basicamente, eu vou ter como se fosse uma planilha de Excel e no final das contas vocês vão preparar essa planilha do Excel para alimentar esse software estatístico, tá? Que vai ter lá, ó, de um lado aqui, qual é o hospital, ó. Vai ter uma variável que vai diferenciar cada... Ah, tá, desculpa, pessoal. Olha aí. Sandra me salvou aqui de pagar um mico. Pronto, agora sim. Como é que isso vai entrar lá no software matemático, lá no Stata ou no qualquer outro software que vocês vão trabalhar? Ó, vai ter mais ou menos algo assim, ó. Você vai preparar uma planilha, hospital, tá? Aí vai ter aqui, hospital 01, 02. Não? Eita, peraí, que nós... Como é que eu faço? Ah, não, peraí, que eu já vou fazer aparecer. Aí, ó. Foi, né? Tá nos dois, pessoal? Tá todo mundo vendo, né? Pronto, ó, eu vou ter isso aqui, ó. Hospital 3, Hospital 4, Hospital 5, Hospital 6. Vai ter uma planilha assim. As variáveis vão estar aqui. Qual é a minha variável de observação? Que a gente vai chamar aqui da variável que eu quero explicar. É a variação de custos, né? Que pode ser aqui variação de custo em relação aos custos padrões de uma atividade. Tá? Então, aqui vai ter menos 1%. Deixa eu botar aqui em percentual para ficar mais... Opa! Depois eu ajeito aqui. 4, 6. É algo assim. É uma distribuição... Vai ter um outlier aqui. É uma distribuição... Eita, não respeitou não. Menos 3, 4, 5, menos 8, 20. Pronto. Deixar esses 6 aqui só. E aqui eu vou ter outras características. Ó. Gestor profissional. A tabulação, né? Ó. Aí nesse aqui, ó, vai ter 1 se ele for o gestor profissional, 0 se ele não for. Uma dummy, né? Tá? Então, pessoal, para cada variável que eu for analisar, eu vou incluir ela aqui nessa tabela do Excel. Pensar assim, porte do hospital.
se isso fosse relevante. Porte. Na pesquisa de vocês e nos estudos que vocês vão ver, quando vocês olharem lá aquela tabelinha que ele mostra o resultado da regressão, é isso aqui que vai vir. Ele vai pegar as variáveis que ele comparou, ele vai mostrar ali o resultado do que o sistema de estatística trouxe. Então, por exemplo, porte do hospital. 1 se é de grande porte, 0 se não é de grande porte. Todos esses detalhes aqui vão ter que estar constando lá na sua metodologia, tá? O que é grande porte? Hospital com mais de 50 funcionários ou 100 funcionários. Definições metodologicamente feitas. Então, ó, esse aqui é grande porte, esse aqui não é, esse aqui é, esse aqui é, esse aqui não é, esse aqui não é. Pronto. Vai ter lá um conjunto. Se eu tivesse aqui, pensa aí, outra variável que pode impactar custo. Se os médicos são terceirizados ou médicos servidores. Entra ali também. E aí vai. Se é gerido por OS, pronto. O que o sistema de estatística faz? Ele compara essa minha variável aqui, tá? Ele vê o que está relacionado aqui a menor custo e o que está relacionado aqui a maior custo. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui, ó, vou pegar, o Excel ele faz essa historinha aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui para vocês. Aqui talvez o ideal é que tivesse uma variável, porque essas variáveis que é 0 ou 1 aqui, pessoal, vocês vão ouvir, a gente chama de variável dummy, que ela só tem 2 estados, ou ela é 0 ou 1. E a gente tem as variáveis que são escalares, tá? Que pode ser um número natural lá, né? 1, 5, 10, enfim. Estou pensando aqui, pensar aqui se fosse... Quem é a variável dependente, professor? Quem é a variável dependente? Quem é a variável dependente é essa aqui, ó. Eu quero explicar a variação dos custos. Variação de custos. Tá? É porque aqui eu só estou com variável dummy, né? Mas assim... Pronto, vamos botar aqui, quantidade de atendimento. Poderia colocar também hospitais particulares de hospitais públicos, não poderia, professor? Sim, sim. Vamos botar aqui, ó. 50... Poderia colocar o faturamento dele, fatura até R$1.000, até 2.000, até 3.000, né? Também. Ó, vou tentar fazer aqui. O que o software estatístico faz, pessoal? Ele faz mais... O Excel ele tem uma função aqui que depois você pode até explorar ela, tá? Vou pegar essas duas colunas aqui, ó. Na hora, se você vier aqui, ó, inserir gráfico de dispersão, tá? Esse gráfico aqui, ó. O que o Excel faz? Deixa eu reduzir o tamanho aqui para vocês verem. Ele plota aqui como é essa relação entre aquelas duas variáveis, entendeu? O que é a regressão, né? Ela tenta traçar uma linha que melhor explica essa distribuição dessa relação lá. Aqui eu plotei quantidade de atendimento com os custos embaixo, tá? Se você clicar aqui nos pontos aqui, ó, ele pode pedir aqui, ó, adicionar a linha de tendência, tá? Tá vendo que ele vai traçar uma linha aqui? E aí tem aqui embaixo aqui, ó, definir, exibir equação e exibir o R2. O R, isso. Repare aqui, pessoal, eu montei os dados ali na forma que mais que ficaria ali ideal para a gente ver, né? da forma que a gente conseguiria visualizar isso aqui, tá? Deixa eu aumentar só esse... Pronto. Repare aqui o que ele fez. Olha só que interessante. Ele me mostrou o seguinte, ó. Tá vendo? A variável que eu olhei é a quantidade de atendimento, tá? Então, quanto
menos atendimento fizer, que está aqui, ó, 10, tá vendo? Maior o meu custo operacional. Faz sentido, né? Porque o custo fixo vai estar alto e tal. No final das contas, o que a gente vai fazer e as outras variáveis dummy ali? Não mostrei aqui, porque aqui a gente está só em 2 dimensões. Mas o software estatístico ele vai trabalhar isso em todas as dimensões, vai analisar essas variáveis em conjunto. Tá? E vai marcar lá no coeficiente, né? O coeficiente é esse aqui. Ó. Esse aqui é o intercept, é onde a reta passa aqui no eixo 0. Mas o que interessa para a gente é o coeficiente, tá vendo? Negativo. O que se explica? Que quando aumento o atendimento, eu faço o que com o custo? Reduzo, porque ele é uma relação inversa. Tá? Então, eu estudo, eu analiso nessas regressões o coeficiente. Ok? E como que eu chego para analisar esse coeficiente? A partir daqueles dados lá que eu mostrei para vocês. Então, vocês veem aqui que eu mostrei todos os dados de cada hospital. O que o software estatístico faz? Ele transforma esses dados nessa análise aqui, que eu analiso o quê? Basicamente, os coeficientes dessa inclinação dessas retas. Tá? E aí eu chego aí o que eu posso fazer com isso? Fazer inferências. Então, se eu quero reduzir custo de hospital, o que eu ter que fazer? Aumentar o número de atendimentos. Tá? Aqui eu não mostrei as outras variáveis, se o gestor é profissional, então, mas na regressão, o que ele vai fazer? Ele vai fazer essa análise conjunta. E aonde der significativo, né, tiver significância estatística, o que significa? O que é traduzindo isso, né? Onde a matemática comprovou que existe relação, onde existe relação matemática, né, e estatística significante entre aquelas 2 variáveis, ele vai indicar que aquela variável faz a diferença no comportamento da outra. Tá? Basicamente, quando a gente estiver olhando lá as regressões e tal, a gente vai estar fazendo isso aí, pessoal. Olha aí. Pronto. Mostra